meu nome é Lorival Viana, sou investigador do Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais da Universidade da Beira Interior. Vim aqui a convite da Timberlake Consultores apresentar um pouco da minha investigação que eu venho fazendo no âmbito das ciências do desporto, mais especificamente da gestão, né, na NVivo Conference. Eu agradeço novamente esse convite, então, aos consultores da Timberlake. E antes de dar o pontapé inicial, gostaria de reforçar que né, na questão do software, aquisição de software NVivo, dúvidas, qualquer situação que tenha do software NVivo para Portugal e Espanha, é só buscar as informações necessárias com os consultores da Timberlake, que é a representante oficial nesses dois países. Falando um pouco sobre a investigação, né? É uma visão prática eu falar aqui o que a gente está investigando, tá? A gente resolveu para a apresentação de hoje intitular como uma visão prática da utilização do software em vivo para análise qualitativa de dados na investigação científica dentro da área das ciências do desporto. Para isso a gente tem que fazer um breve contextualizar um pouco, né, trazer um pouco do que é a nossa proposta de investigação, que é analisar o impacto que os programas nacionais de formação de treinadores têm nesses skills de liderança dos treinadores de futebol. Ou seja, existem tanto principalmente em Portugal, duas vias de conseguir o acesso à habilitação de treinador. Os dois primeiros níveis pode ser feito via universidade, via esses programas nacionais de formação de treinadores. A partir do terceiro e quarto nível, né, UEFA C e UEFA Pro, UEFA B, UEFA A, que seria o UEFA Pro, a partir somente por esses programas nacionais de formação, os tradicionais. Mas, enfim, são vias que tem hoje, são as possibilidades que tem hoje para acessar essa formação, essa parte formativa de treinadores de futebol. Para dar digamos assim, um panorama geral do que está sendo, a gente optou por estudar em esses dois países aqui, Portugal e Espanha. E no panorama que se encontra, esses dados ainda são de final de 2018, início de 2019, quando eu dei o pontapé inicial para a parte de investigação nesse sentido, tá? Então os dados são aqui, Portugal, uma população de 6.679 treinadores, uma amostra de esse cálculo a mostrar é um cálculo matemático, tá? A gente chegou lá a 364. Na Espanha, população de 23.729, dentro desse cálculo matemático, a gente chegou numa amostra de 379 treinadores. Isso dividido, porque a gente quer pegar todos, a ideia é sempre pegar representantes de todas as áreas, tanto dos dois países, né, chegar em todos os distritos, todas as comunidades. Não sei se a gente vai conseguir chegar a isso, mas a ideia inicial é essa. Nesse sentido, a gente dá o pontapé inicial e mostra mais ou menos o que é a investigação no todo, tá? Antes de a gente começar a entrar mais especificamente no software NVivo, né, o que são os outputs que a gente trouxe, né, através do software, mas a gente tem um objetivo geral, então, da investigação, que é analisar o impacto que esses programas nacionais de formação têm nos skills de liderança dos treinadores de futebol. O objetivo 1, especificamente falando, é a revisão sistemática de literatura, que tem como objetivo inicial identificar então o estado da arte sobre a investigação desenvolvida no tópico da liderança nas últimas décadas, tá? Dentro do contexto de futebol. O estudo 2 é analisar se a formação obtida via esses programas permitiu os treinadores adquirir conhecimento e competências suficientes no âmbito da liderança. No estudo 3 é analisar se a percepção dos principais stakeholders envolvidos nesses programas nacionais de formação, né, qual foi o impacto que eles trouxeram para dentro do tópico de liderança ministrado nos cursos oficiais e principalmente dentro também da universidade, que tem um fator importante dentro dessa formação. E por último, não menos importante, analisar então a percepção desses stakeholders responsáveis pela direção e coordenação técnica dos clubes, né, de formação de futebol, sobre as competências que esses treinadores estão trazendo desses cursos, dessas formações. Enfim, foi assim que se deu o início da nossa tese, é o panorama geral, é o retrato geral.
Então a gente tem dentro do estudo 1, que é essa revisão sistemática, que eu já falei anteriormente ali, que era identificar o estado da arte sobre a investigação, né? E identificar principalmente as abordagens que têm sido utilizadas nesse estudo de liderança, que acabou sendo os nossos estudos lá de clusters temáticos, mais adiante vai ficar mais claro para todos. E também, né, descobrir essas pistas, né, que para futuros trabalhos de investigação, que através de uma revisão sistemática de literatura, isso é muito, acaba sendo quase é quase uma receita de bolo. Tu faz uma investigação e a partir daquela investigação tu começam a surgir pistas aí para futuros trabalhos. Nesse sentido, tá? A gente tem esse caso prático aqui, e aí começa devagarinho, vamos começar entrando aqui no software NVivo, e a gente chegou na nossa revisão sistemática de literatura, que é o estudo 1, né, que foi procurar entender as abordagens de liderança das partes interessadas no contexto futebol. Como foi feito isso, né? Quais foram as principais, como é que foi feito, como é que foi dado o pontapé inicial para essa revisão sistemática de literatura. Então a gente utilizou um protocolo muito conhecido da comunidade científica, que é o protocolo Prisma, né? A gente seguiu reto sem possibilidade de tangência o protocolo, né? Então a gente fez lá uma busca na base de dados, acabamos por escolher as duas bases de dados, tanto o Web of Science quanto o Scopus. Chegamos lá, depois de ter aplicado todo o protocolo, chegamos lá no estudo, lá em 51 estudos, que foram o nosso, digamos assim, o foco total e único, exclusivo, são esses 51 estudos. A partir desses 51 estudos, a gente começa o processo de codificação, e aí entra muito a parte inicial de NVivo, a parte inicial de como a gente vai conduzir a investigação num todo. Nós, no nosso estudo, optamos por ter um processo muito mais dedutivo do que indutivo. No caso nosso em específico, né, como ponto de partida, a gente teve do nosso processo de codificação, ele surgiu a partir dessa análise dessas fontes, né? E muito a pré-codificação baseada na literatura e nas ideias do nosso projeto, o que a gente pensava em fazer. Mas, por outro lado, também existem alguns detalhes dentro da investigação que foram por meio indutivo, tá? Ou seja, surgiram outros temas, a gente começou a olhar com outros olhos, e não foi dentro daquelas pistas de futura investigação, foi dentro do processo, mas são pequenos detalhes que depois eu vou explicando devagarinho. Também, né, na prática, o que pode acontecer muito é ter um enfoque, uma abordagem mais de enfoque misto, né? Tu pode usar muito dedutivo ou meio a meio, tu vê como é que vai se comportar a tua investigação. O primeiro output que a gente teve daqueles 51 estudos, né, oriundos do protocolo Prisma, né, foi esse output aqui, que é um dos mais interessantes e nos traz aí um direcionamento do para que lado a investigação está indo nesses últimos anos. Então a gente tem aqui as revistas que foram mais publicadas sobre o assunto de liderança no desporto e o ano de publicação. Ou seja, logo num primeiro momento, a gente olha assim as revistas, a gente vê que tem muitas revistas envolvidas com psicologia, comportamento, gestão, que é o que mais se estuda, né? São as áreas mais estudadas dentro da liderança, né? São as áreas que a liderança é mais estudada, né? Que é a parte comportamental, a parte psicológica, de como a gente conseguiu os melhores resultados, e por aí vai a parte de gestão, de desempenho. E aí a gente tem aqui um panorama geral mostrando, sim, que o estudo de liderança ele vem numa crescente nesses últimos anos aí. A comunidade científica mostra que o assunto volta à tona com força, né? E mostra que a gente está no caminho certo, que a liderança tem sim um fator, um papel importante dentro da investigação, dentro da ciência. Sendo assim, opa, desculpa. A gente tem o processo de importação de dados, essa é uma tela do próprio software NVivo, tá? E aí ele tem digamos assim, uma interface muito rápida com esses gestores de referências bibliográficas. A gente tem aqui o EndNote, o Mendeley, o ReferWorks, o Zotero e por aí vai. E ele tem uma interface muito rápida e muito ágil. Isso traz o que? Agilidade na tua investigação, te traz muita facilidade no tratamento dos dados e muita clareza. Eu digo, os dados vêm mais limpos assim para serem trabalhados.
trabalhadas. Então a gente tem aqui uma das telas que a gente que eu trouxe aqui é da própria investigação, do próprio software, tá? Mostra aqui a parte de comportamento, a parte de educação, performance e estilo. E ali tem no que está sendo trabalhado a gente acabou por chamar de clusters, tá? Cada área de trabalho, tanto comportamental, tanto da parte educativa e de educação, parte da performance e a parte de estilo. Uma das dúvidas que tem, que acaba gerando, assim, quando tu começa a ir um pouco mais a fundo no assunto, dentro dessa parte de análise qualitativa, é a segurança nos dados que tu tem e principalmente a robustez do teu estudo. E a gente, claro que fica sempre aquela sombra, uma sombra, não diria até que uma sombra de dúvidas, mas sim assim, pô, será que a gente está indo para o lado certo ou não? A gente optou em buscar uma nuvem de palavras dentro daqueles 51 artigos que a gente tinha, que teve como resultado do nosso protocolo Prisma, a gente largou para dentro do NVivo e formulou, o NVivo nos deu um output dessa nuvem de palavras. O que nos mostra aqui? Que a gente estava indo no caminho certo, que era a coisa mais importante para dar segurança aqui. A gente estava lá, a gente pegando assim rapidamente algumas palavras assim que saltam aos olhos, né? O behavior, que é a parte de comportamento, a parte de performance, a parte de relacionamento, estratégias, modelos, né? Que a gente trabalha muito com modelo, a liderança trabalha muito com modelo multidimensional, modelo por pares, ou seja, coisas que estão diretamente ligadas à liderança. Então isso ainda acabou nos dando essa segurança para continuar investigando e indo com mais firmeza para entrar de cabeça dentro do estudo. A partir daí também, a gente tem para vocês terem uma ideia, que a gente acabou fazendo um desenho aqui, através uma classificação que a gente teve, né, que é a parte de clusters temáticos aqui. Então a gente criou aqui a parte da liderança centralizada, e tem os clusters, né, comportamento, estilo, performance e educação ou formação. E a partir daqui, de cada cluster, foi a derivação para tanto stakeholder interno quanto stakeholder externo. Ou seja, trazendo um pouco do que era o panorama geral do estudo. Mais à frente tem um desenho mais desenvolvido, que é o projeto final do estudo, que vocês vão ficar, acho que fica um pouquinho mais claro assim a respeito do que foi a investigação. Aqui na parte de codificação, da parte de formação de códigos, né, a partir daquele desenho anterior ali que teve a parte de stakeholders e internos e externos, a gente começou a formar os códigos e nós, e salta aos olhos aqui sim os clusters, né, e a parte de desenvolvimento deles. Por exemplo, comportamento tinha muita parte do comportamento autocrático, democrático, o comportamento ético, os modelos tanto dimensional quanto o modelo por pares. A parte de educação vai para as habilidades de vida, né, o que a parte de liderança vai te impactar para tuas habilidades de vida, o que tu consegue transformar em ensino e estudo, a parte da liderança. Na performance a gente vai ter a parte da autoeficácia, eficácia coletiva, coesão de equipes, a parte de estilo, que também não menos importante, é como é que ele se comporta dentro do clima organizacional, do que é o comportamento organizacional de uma equipe. Então tudo isso foram, digamos, dando robustez ao estudo e trazendo sim segurança para a gente seguir firme nos próximos passos, né? E esse aqui é o desenho final do estudo que eu havia comentado antes, tá? Desculpa. Aqui a gente tem ele totalmente o desenho do que foi, os outputs que aconteceram. A gente tem aqui a parte o formation aqui é education, tá? Eu me esqueci de trocar aqui. Aqui nós temos então education ou formação, os estilos, a performance, o comportamento, e mostra aqui os stakeholders, tanto internos quanto externos, tá? Vamos pegar aqui um que tenha todos aqui, vamos pegar a parte de comportamento, que é uma parte bem desenvolvida, assim. Então, na parte do comportamento dos stakeholders internos, por exemplo, a gente tem os atletas. Para nossa investigação, a gente utilizou atletas, os clubes de futebol e os treinadores. E a partir daí a gente tem o que? Os autores que publicaram, os anos de publicação dos autores que publicaram dentro dessas áreas, dentro dessa temática. E tem a parte de stakeholders externos que a gente considerou para essa investigação, né? Os fãs, as associações e federações e os mídias, a parte de comunicação, imprensa, poderíamos chamar até de imprensa.
Por que que eu digo para essa investigação a gente utilizou essa tipologia de stakeholders? Porque, cara, tem N tipologias, por exemplo, os pais são stakeholders, eles estão fora dessa investigação, mas eles são stakeholders importantíssimos no processo de desenvolvimento das crianças, né? São eles que levam as crianças para os treinos, são eles que buscam, então tem outros stakeholders que nesse momento para essa investigação a gente optou por deixar um pouquinho de lado. Já se aproximando mais do fim, que são só 15 minutos, né? A gente não pode avançar tanto assim como a gente gostaria. Então eu tenho aqui, e esse output, o 3 aqui, ele não tá na nossa revisão sistemática de literatura, porque acabou sendo desenvolvido no pós-envio, pós-submissão da nossa revisão sistemática de literatura. Mas eu faria num próximo momento, e não tenho dúvida disso, né? Esse é um output importantíssimo, é direto do NVivo, tá? Onde traz aqui uma análise de cluster por cluster, né? Eu peguei aqui o comportamento, para vocês terem uma ideia, né? E aí a gente mostra que as ligações, como é que são feitas e que os autores principais eles estão escrevendo a respeito do que, quais as variáveis que eles estudam, né? Se é a liderança por pares, são os modelos multidimensionais, se é o suporte social, se é o feedback positivo, se é o comportamento democrático, o comportamento autocrático e por aí vai. E essas ligações são importantes e dão robustez, mais robustez ainda, à investigação que está sendo feita. Por último, já na reta final aqui, a gente tem mais os 3 estudos, eu vou trazer para cá a telinha aqui para vocês continuarem vendo. E dentro desses 3 estudos, a gente tem principalmente a parte de questionários, aplicação de questionários e entrevistas. Nos questionários a gente vai usar uma abordagem quantitativa, tá? Que a ideia é usar a quantitativa, usar o SPSS e fazer lá uma análise fatorial, verificar realmente se tem solidez nos dados ou não, e a parte de entrevistas, onde novamente o software NVivo vai ser utilizado. Ou seja, dentro dessa perspectiva que a gente tem aqui de aplicação de questionários e entrevistas, tanto para os próximos 3 estudos, a gente tem aqui aplicação de questionários, entrevistas para treinadores, entrevistas para os formadores e associações de futebol e federação e por aí vai, e também entrevistas para as coordenações técnicas e clubes de formação de futebol. Ou seja, a gente vai ter um universo aqui para ser explorado e a ferramenta NVivo vai ser extremamente importante para a parte da análise qualitativa desses dados que vão acontecer. Ok? Para finalizar aqui, queria deixar um agradecimento especial novamente. Eu sei que foi muito rápido aqui, a gente não tem muito tempo, eram 15 minutos aqui que foram ofertados para mim e agradeço do fundo mesmo do coração o convite para Timberlake Consultores para poder ter tido esse espaço aqui, essa abertura de espaço na NVivo Conference, para explicar um pouquinho, desenvolvendo a nossa investigação que a gente vem fazendo aqui no âmbito da gestão desportiva, né, principalmente nesse âmbito da liderança, de como está sendo aplicada as questões de liderança dos treinadores dentro desse âmbito desportivo, e relembrar novamente que qualquer dúvida, qualquer interesse pelo software, aquisição do software, é só entrar em contato com a Timberlake Consultores, que são os representantes oficiais, tanto em Portugal quanto em Espanha, do software NVivo. Um grande abraço a todos e obrigado até aqui por ter nos acompanhado aqui nesses 15 minutos. Até já, uma boa continuação a todos.